Infertilidade e alterações genéticas são os assuntos do Prevê Saúde. Várias são as causas de infertilidade. Dentre elas, as de origem genética ganham destaque. Estima-se que alterações estruturais em determinados cromossomas, conhecidas por deleções, inversões ou translocações, respondam por até 20% das anomalias cromossômicas relacionadas à infertilidade. Tal quadro pode levar à dificuldade de obter a gravidez, também a abortamentos de repetição e nascimento de filhos com doenças. Para falar sobre infertilidade e alterações genéticas, a convidada do programa é a farmacêutica Lívia Nardi Lopes, formada em farmácia e bioquímica pela Universidade do Sagrado Coração e mestre em ciências e genética pela FAP, Hospital do Câncer e Unifesp. Lívia é a diretora da Clínica Integra e do Laboratório Genos, o qual atua diretamente em análises diagnósticos citogenéticos e molecular. Para falar sobre o assunto, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença da Lívia aqui no nosso estúdio, ela que vai falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre citogenética. E já para iniciar, Lívia, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a citogenética. Bom, citogenética são um conjunto de exames que tem a finalidade de avaliar as alterações nos cromossomos. Os cromossomos são estruturas que armazenam nossa carga genética, né, o nosso DNA, e a citogenética ela estuda todas as alterações possíveis que existem nos cromossomos. Tá. Quando fala em cromossomo, muitas vezes o nosso telespectador não vai entender. O que é esse tal de cromossomo? Bom, dentro de cada célula do corpo humano, nós temos o núcleo, e dentro do núcleo celular nós temos os cromossomos. Eles representam todas as características genéticas de cada um. Então, eles são diferentes, tanto o masculino quanto o feminino, né? Então, caracterizam a carga genética da sexualidade masculina e feminina. Então, na verdade, isso daí é o que determina cada pessoa. A pessoa é o que é conforme o seu cromossomo. Isso mesmo. O cromossomo ele vai definir todas as características, cor dos olhos, do cabelo, né? Então nele ele vai expressar as características do pai e da mãe. E como você pode trabalhar com isso? A análise citogenética ela é feita através de um exame chamado cariótipo. O cariótipo ele pode investigar alterações tanto no sangue periférico quanto no material de aborto, medula, líquido amniótico e também em tecidos. Certo. No caso da infertilidade do casal, como você pode trabalhar com a citogenética? Qual é a função da citogenética nessa hora? Na investigação do casal infértil, nós abordamos a análise citogenética para investigar alterações relacionadas no caso das mulheres, alterações relacionadas à perda de cromossomos, como por exemplo a monossomia do cromossomo X, né, que é caracterizada de uma síndrome, que é a síndrome de Turner. Nessa síndrome as mulheres acabam tendo uma falência ovariana precoce ou até uma menopausa precoce, o que determina a infertilidade dessa mulher. No caso dos homens, a gente investiga, a gente consegue diagnosticar a dissomia do cromossomo X, que evidencia a síndrome de Klinefelter, onde esses homens eles têm uma ausência de espermatozoides no ejaculado, e o que determina também a infertilidade masculina. Certo, então basicamente você faz a pesquisa procurando essas duas síndromes. Não necessariamente exatamente essas síndromes, a gente consegue evidenciar vários tipos de alterações, mas essas são as mais evidentes correlacionadas à infertilidade. Então, normalmente, quando você vai iniciar um tratamento de infertilidade, é importantíssimo você procurar esse exame de cariótipo sanguíneo e, nesta pesquisa, você vê se a pessoa tem essas alterações que pode levar à infertilidade.
Com certeza. O cariótipo, ele é solicitado pelo médico ginecologista ou urologista, né, para esse casal que tem uma infertilidade idiopática, né, eles falam sem causa aparente. Então, essa é um critério para diagnosticar essa infertilidade. Existem algumas outras alterações que também estas falhas genéticas podem dar, como abortos repetidos. O indivíduo vai lá, tenta engravidar, aborto. Tenta engravidar, aborto. Isso também pode ser diagnosticado através desse exame? Com certeza. O aborto de repetição, a literatura diz que 50% estão relacionados com causas genéticas. Então, a investigação do material genético de aborto é muito importante para que o casal possa ter um acompanhamento, né, com um médico geneticista e até com um ginecologista, uma equipe multiprofissional, para conduzir essa gestação da maneira mais segura e adequada para esse caso. Então, mesmo em casos de aborto, deve ser feita uma investigação citogenética? Tanto no material de aborto quanto no casal, no material sanguíneo. Certo. Geralmente, quando você faz esses exames, o indivíduo, ou o homem ou a mulher, e que se descobre isto, tem como tratar ou não? Na verdade, as doenças genéticas não são tratáveis, mas com os avanços, né, da tecnologia, você consegue definir exatamente qual é o tipo de alteração e conduzir esse casal para uma técnica que nós chamamos de PGD, né, que é o diagnóstico genético pré-implantacional, para que eles tenham um sucesso na gestação. Certo. Quando que você pode considerar que um aborto é recorrente? Uma vez, 2 vezes ou acima de 4, 5 vezes? Como é isso? A partir do segundo aborto já é um aborto de repetição, já é considerado um aborto de repetição. Certo. Você tem feito um trabalho lá no hospital da Unimed. Como que é esse trabalho, Lívia? Nós fizemos uma parceria com o hospital da Unimed por conta do cariótipo para material de aborto. Tivemos um respaldo muito bom da equipe do hospital, tanto da equipe de enfermagem do centro cirúrgico, quanto a equipe de logística. Porque esse material ele é coletado durante a curetagem. E na curetagem, a gente disponibiliza para o médico um frasco para que esse material venha em condições ideais, né, para o laboratório, e o transporte do hospital traz esse material para a gente o quanto antes, para a gente poder dar continuidade nessa análise. Então isso é muito válido, né, ao respaldo do Hospital da Unimed, de toda a equipe, para que a gente tenha condições ideais para essa análise. Certo. Vocês também fazem alguma análise no feto em si? Na verdade, o material coletado durante a curetagem, ele é chamado de vilosidade coriônica. Esse material é a parte genética, a parte maior, que tem mais representatividade genética do embrião. Então, a gente não analisa o feto, o embrião em si, e sim a vilosidade coriônica que faz parte do embrião. Certo. E uma vez você analisando isso, o que você pode encontrar, Lívia? A gente encontra as monossomias e as dissomias, como eu falei, então perdas de cromossomos e ganhos de cromossomos, as ploidias, que são alterações provenientes de um erro que chamam não de junção, né, acontece na hora da concepção, e também as translocações. São alterações genéticas que têm ganhos e perdas genômicas e a gente tem alterações entre cromossomos, né? Os cromossomos acabam se sobrepondo uns aos outros e ocorre uma falha, né, de concepção que leva ao aborto. Tá. Então, pelo que a gente entende, o estudo da citogenética é um estudo que vem antes da fertilização. Toda e qualquer pessoa, todo qualquer casal infértil deve antes fazer um estudo citogenético. Com certeza. Para ter um aconselhamento e muitas vezes existe até um tratamento. Muitas vezes eles vão ser direcionados para uma gestação específica para evitar que eles transmitam ou
para os filhos, né, a alteração genética, ou até muitas vezes para garantir o sucesso dessa gestação. Ter uma gestação mais bem assistida, algo mais bem elaborado para que eles realmente possam ter sucesso ao fim da gestação. Com certeza. Certo. Esse tipo de tratamento é um tratamento, muitas vezes, não só um aconselhamento, mas um tratamento muitas vezes medicamentoso ou não? Não. No caso do tratamento dessas mulheres que têm aborto de repetição e do casal infértil, é feita uma análise que chama diagnóstico genético pré-implantacional para selecionar o embrião sem a alteração genética e assim conseguir que ela tenha uma gestação com sucesso e não tenha um filho portador da alteração que ela está transmitindo. Certo. Naqueles casos onde vocês investigam e não acham absolutamente nada, vocês também atuam na fertilização in vitro, mais para frente nesses indivíduos? Para o diagnóstico genético pré-implantacional é necessário que faça uma fertilização in vitro. Hoje a fertilização in vitro é a melhor alternativa para o casal infértil, onde você tem uma maior taxa de sucesso de gravidez. Tá. Então aquele indivíduo que também quer fazer essa fertilização, ele realmente deve procurar fazer todo um estudo antes. Isso, é um pré-requisito. Então quando o casal infértil procura um serviço de reprodução assistida, ele é um dos exames que qualquer um dos médicos, tanto urologista quanto ginecologistas, irão solicitar para que seja até um preventivo para não transmitir nenhuma alteração genética para o embrião. Certo. Você consegue trabalhar em nível de cromossomo, você mexer nisto com a citogenética? Ainda não. Assim, corrigir alterações genéticas, ainda não. Recentemente eu tive em São Paulo um simpósio internacional e eles têm falado, né, a doutora Maiana Zatz deu uma palestra e tem falado sobre uma molécula, né, chamada CRISPR, que vem para alterar e modificar as mutações nos genes que estão nos cromossomos, né? Mas isso ainda é um estudo, ainda muitas pesquisas ainda pela frente, isso ainda não é possível. Na verdade, a gente lê um pouquinho a respeito e sabe que muitas das doenças que hoje existem, a cura muitas vezes vai ser por esse lado, pelo lado da genética. Com certeza. Né? Nós sabemos que tem alguns estudiosos já mais avançados até nisso e que realmente afirmam categoricamente que algumas doenças vão conseguir ter cura mexendo nessa parte. A senhora acredita que isso é coisa a curto prazo ou longo prazo? Não, com certeza isso está bem próximo, principalmente na oncologia, né, na área de reprodução humana também, a gente tem muitos avanços que estão trazendo grandes benefícios para os casais, mas na oncologia também, direcionando terapêuticas e com certeza isso é o futuro para a medicina. Né, e vai dar um tratamento individualizado para o paciente, né, direcionado para aquelas características genéticas que ele é portador. E o envelhecimento? Existe algo que a genética pode ajudar no envelhecimento? Sempre tem, né, algumas ferramentas que colaboram com isso, né, com a investigação da melhor alimentação, hábitos de vida mais saudáveis, direcionados para o perfil, né, de cada população, né, de cada faixa etária. O estresse oxidativo que se falou há um tempo atrás, que era importantíssimo, que envelhecia, que tinha que acabar com o estresse oxidativo, esta parte da citogenética também sente isso? Na verdade, essa parte está correlacionada com a biologia molecular e não com a citogenética. O estresse oxidativo está correlacionado com a expressão de alguns genes, né? E os genes, eles estão dentro dos cromossomos. Então, a gente não consegue visualizar na citogenética, mas na biologia molecular, quando você avalia o DNA, a expressão do DNA, você consegue ter essas respostas aí para essa questão do estresse oxidativo. A senhora falou dessa molécula que existe. Além disso, existe algo de muito novo, algo que está por realmente explodir aí nessa área de citogenética?
na citogenética, a citogenética é a análise primordial genética, né? Então, é a primeira análise que é feita, é uma análise muito antiga. Hoje, a gente tem a citogenética molecular, que é o FISH, né? A gente chama de FISH. É uma análise que consegue visualizar essas partes dos cromossomos por sondas, né? Por regiões específicas. Então, isso é um avanço e são técnicas que têm auxiliado muito, principalmente nas leucemias, né? E na parte de oncologia. Doutora, eu não tenho problema nenhum de saúde, aparentemente tranquilo. Vale a pena essas pessoas que não têm nada, como eu, fazer um estudo citogenético, meus filhos, minha esposa? Na verdade, o estudo citogenético, as pessoas acabam procurando quando suspeitam de alguma alteração ao nascimento, né, no caso das crianças, então, para detectar e confirmar síndromes, e quando o casal começa as tentativas para gestação. Eu digo que seria até um exame pré-nupcial, seria interessante, mas muitas vezes você pode descobrir, né, alguma alteração e não ser tão interessante nessa fase. Então, seria mais indicado no caso das pessoas mais jovens, né? Tá. Recém-nascidos não, você ir lá tirar no cordão umbilical e fazer esse exame do cariótipo na criancinha que acabou de nascer? Nós fazemos também pelo sangue do cordão, né, a gente já fez, e o recém-nascido sim, porque muitas vezes o médico, pelo ultrassom, ele tem a suspeita de alguma síndrome, e aí ao nascimento ele precisa do cariótipo sanguíneo do recém-nascido para confirmar a presença ou não da síndrome. Tá, mas se não tiver nada, não vale a pena fazer? Não precisa, não tem necessidade. Tá, não teria nenhum ganho se a gente investigasse em toda a família isto? Não tem necessidade. Não seria necessário, né? A não ser que teria alguma suspeita clínica, né? Ou algum sintoma que leve a buscar o exame. Tá. Através da citogenética também, doutora, dá para você predizer ou prever alguma doença futura? Doença, como nós estávamos falando, leucemia, câncer, alguma coisa assim, ou não? Prever não. Na verdade, essa parte preventiva, ela fica dentro do diagnóstico molecular, que é também uma análise genética, né? E que ela consegue definir e direcionar algumas pessoas, como, por exemplo, o caso da Angelina Jolie, né? Naquelas mutações do BRCA1, BRCA2, então que ela poderia vir a ter o câncer de mama e de colo de útero pela predisposição genética herdada da mãe, né? Então, isso é um diagnóstico genético, não está dentro da análise citogenética, mas sim da análise molecular, que seria a análise da expressão dos genes. Certo. Além dessa atuação na infertilidade, hoje já atuando nessa parte de leucemia, como a senhora falou, a parte de algumas doenças como diabetes, a parte de algumas doenças como hipertensão arterial, isso não consegue se atuar em nada? Consegue. Para diabetes, a gente já tem a genotipagem de 2 genes, que é o MUD1 e 2, né? Ele está relacionado com a diabetes tipo 1, e são assim, são análises novas, né? A gente não tem ainda uma grande demanda, né? Os médicos ainda estão se adaptando a isso, né? A solicitar esse tipo de exame e investigar dessa forma, né, do diagnóstico genético. Mas já tem bastante avanço dentro dessa área. Além disso que nós falamos, doutora, existe alguma outra área de atuação da citogenética? A citogenética, ela está correlacionada também, além da parte de infertilidade, também com a pediatria, né? Então, hoje a gente tem um grupo de doenças que é chamado doenças raras. Sabe-se que tem uma grande parte da população que é portador dessas doenças, e alguns exames muito avançados, né, que são chamados de exoma, eles conseguem diagnosticar essas doenças especificamente, mas antes disso precisa fazer um cariótipo. Então, como eu disse, o cariótipo é a primeira análise citogenética, né, análise genética, para você poder depois dar continuidade no diagnóstico genético. Então, antes de ir para um exame específico, como o exoma,
e no caso de doenças raras, na pediatria, você precisa ter um cariótipo, você precisa ter uma análise citogenética. As doenças alérgicas são doenças familiares. Isso vocês conseguem detectar também? O diagnóstico molecular, sim. Só molecular, citogenética não. Não, citogenética não. Mas o molecular, sim. O exame molecular, ele já consegue ver alguns tipos de predisposição, né, de crianças, a intolerância à lactose ou algumas coisas assim. Legal. Doutora, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para o nosso telespectador, já que falamos de citogenética, para que eles realmente soubessem aí do que nós temos aqui em Bauru, que é um laboratório que não é em qualquer lugar que tem. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Prevê. E eu queria dizer que o Laboratório Genos, ele está de portas abertas para a população. Qualquer dúvida e qualquer orientação sobre análise genética, nós estamos à disposição. E é isso. Joia. Eu gostaria de agradecer a presença da Lívia, ela que é filha do Nardi, um grande amigo nosso. Falei para ela que agora não vamos mais chamar o Nardi para vir aqui, toda vez vamos chamar a Lívia, viu, Lívia? O Nardi está despedido daqui, é brincadeira. O Nardi é uma simpatia, gostamos demais do Nardi. Parabéns ao Dr. Nardi, uma menina maravilhosa, com um trabalho fantástico prestado aqui à nossa comunidade. Muito obrigado pela presença, muito obrigado ao nosso telespectador. Se restaram algumas dúvidas a respeito desse tema citogenética, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que a Lívia terá o maior prazer em respondê-las. E fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.